Quando tu falou que um dos elementos que influencia na inflação é o preço antigo, né? Que as pessoas vão aumentando. Eu pensei com a minha cabeça aqui se algum dia a Coca-Cola vai voltar a ser 50 centavos. A minha pergunta é, um dia vai voltar ou é daqui pra diante sempre? É daqui pra diante, sim. Então um dia vai custar R$100 uma Coca-Cola. Eu tava lembrando outro dia, na época que eu ainda tinha cabelo, tinha mais cabelo que você, Petri. E eu cheguei a pagar, logo que eu comecei a dirigir, eu acho que eu paguei algo em torno de 60 centavos o litro da gasolina. Uhum. Pensa nisso. 60 ou 70 centavos. Eu tava lembrando de coisas que eu já comprei, que você comprava com moedinha, né? E hoje você tem que usar notas inteiras, né? Pra pagar. Esse lugar que a gente vivia antes não tem como voltar. É literalmente impossível economicamente falando. Vamos dizer o seguinte, como experimento mental é possível, mas o custo disso é muito elevado. A Inglaterra fez isso depois da Primeira Guerra Mundial. Terminada a Primeira Guerra Mundial, em 1926, se eu não me engano, Winston Churchill, que era o ministro da Economia na época, ele tenta restaurar o padrão ouro na Inglaterra com a taxa de câmbio de antes da guerra. Então lá reduz a taxa de câmbio, deixa a libra muito forte. E a ideia dele era restaurar o poder de compra. Nessa época, o Keynes escreve um texto, As Consequências Econômicas de Mr. Churchill, em que ele diz assim, olha, se você fizer a valorização do câmbio monumental como essa, que em geral é o que as pessoas querem, né? Elas querem que o real valha mais porque elas vão comprar mais coisas de fora, elas vão ser mais felizes, elas vão ter os bens de consumo que elas querem. O Keynes falou, sim, mas esse é um luxo que sai caro. Por quê? Quando você aprecia demais o câmbio e você tem um poder de compra muito grande, você mata a indústria. Porque a indústria não tem como competir lá fora. Uhum. Vou usar um exemplo. A indústria empregava um trabalhador ali, vamos dizer, a 2 libras a hora. Tá? Só que como a libra começou a valer muito mais, seria o equivalente, ele está empregando agora por 8 libras a hora. Só que ele está vendendo o produto dele a 6 lá fora. Como é que ele vai vender um produto a 6 se só a mão de obra custa 8? Uhum. Porque o câmbio está muito apreciado. Então isso basicamente destrói a indústria. A indústria não tem como sobreviver, porque ela tem que desempregar em massa e tal. Então quem está falando, tudo bem, você pode resgatar essa época de ouro do capitalismo britânico, né, que era um império já em decadência, né, depois da Segunda Guerra Mundial acabaria com isso de uma vez e daria lugar aos Estados Unidos, mas ele teve um experimento como esse, uma deflação monumental, né, então se derruba os preços, que foi o que aconteceu durante o período do pós-real, a gente pode até depois falar nisso, mas você dá uma porrada nos preços, eles caem. Só que aí muitos custos da economia estão muito acima desses preços, aí você tem uma quebradeira geral. Mas aí uma alternativa que não fosse essa autoritária, assim, de um cara decidir, se a sociedade conseguiria se reorganizar para voltar essa Então, a gente tentou isso nos anos 80, a gente cortou vários zeros. Uhum. Né? Então você pegava uma moeda lá, tinha, sei lá, 1 milhão de cruzeiros, aí você falou, não, então agora vamos cortar 3 zeros e o que era 1 milhão agora vale 1.000. Os preços caíram de 8 milhões para 8 mil. Mas continua sendo a mesma coisa. Não mudou nada. Né? Então, o que você está colocando é o que a gente chama de nominalismo. Então você está preocupado assim, olha, eu quero que as coisas nominalmente valham menos. Para ter uma sensação melhor. Isso. É isso que as reformas monetárias fazem. Elas tentam dar uma sensação psicológica de que a moeda vale mais. Uhum. Tá? Aí pode ter efeito de cálculo para questão do dia a dia e tal. Mas, em geral, nas economias, no modelo que a gente tem de moeda fiduciária, e essa é a grande crítica, né, do pessoal que segue a escola austríaca, o pessoal ANCAP, que fala, olha, tá vendo? O dólar lá em 1913 valia, né? $1 tinha esse valor e agora, 100 anos depois, ele tá valendo, sei lá quanto que é, 0,27. Eles fazem uns cálculos lá que é a inflação corroendo o valor do dólar. Sim, mas todo mundo tá ganhando mais também. Uhum. Né? Os salários cresceram nesse tempo, você teve melhoria de emprego, mudança tecnológica que diminui o custo das coisas. Então, o nominalismo, ele talvez seja uma opção política. Tá, isso que você está falando. Se a gente conseguir reunir 320 deputados que representam suficientemente os anseios da sociedade para que a gente volte a comprar balinha a 10 centavos, talvez a gente consiga fazer isso. Eu não sei se a economia vai reagir bem, eu acho que não. Uhum. Porque a gente já tentou fazer isso com o Collor, e olha o que deu.
Collor foi isso. Deu uma porrada na economia, paralisou o sistema financeiro, paralisou o sistema monetário, zerou o jogo. Falou, a partir de agora as coisas valem esse cruzeiro novo aqui. Eu não lembro se era cruzeiro novo ou cruzado novo. Acho que era cruzado novo. Mas enfim, não lembro mais qual que era a moeda. E aí você reconfigurou os preços da economia. Mas você viu, rapidamente voltou. Uhum. Porque o nominalismo ele é só a expressão. É a expressão do conflito distributivo. Então não adianta muito você ter um preço que é nominalmente muito baixo, mas se tem muita gente que vai precisar de muito mais daquele dinheiro para comprar as coisas, entendeu? Porque aí acaba tendo essa pressão natural.